Muito bem, vamos continuar o nosso módulo Administração Tributária, que é o último título do livro 2º do Código Tributário Nacional. Vimos na parte anterior a questão da fiscalização, dos artigos 194 a 200, aqueles importantíssimos artigos que são, na verdade, o dia a dia que vocês terão como autoridades fiscais, quer sejam em nível federal, estadual ou municipal. E vamos agora entrar na questão da dívida ativa. É o segundo capítulo do livro, do último livro, que é o livro 4, Administração Tributária. Portanto, a nossa parte 2, porque a primeira foi fiscalização dos artigos 194 a 200. Ora, nós já sabemos que a relação obrigacional tributária é diferenciada. Realmente ela é diferenciada, porque numa obrigação comum, imediatamente ao surgir, ao fazer um negócio com o indivíduo, pegou um dinheiro emprestado, surge a obrigação de pagar do devedor e o direito do credor receber. Ótimo. Mas sabemos que no direito tributário não é assim que a banda toca. O fato gerador faz com que surja imediatamente a obrigação tributária, na medida em que o fato gerador é condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação, mas o crédito tributário, o direito da Fazenda Pública a cobrar, depende de uma operação chamada lançamento. Isso nós já sabemos, vamos só recordar porque é importante para a gente entender a dívida ativa. Então, o que ocorre é que há uma previsão legal chamada hipótese de incidência tributária, né? Apenas uma previsão abstrata na lei. Uma hipótese, quando este fato jurídico aqui descrito ocorrer no mundo jurídico, surge o fato gerador. Então, está lá, uma circulação de mercadoria é fato gerador do ICMS, mas isso é uma previsão abstrata. Quando este fato jurídico ocorre no mundo jurídico, circulação de mercadoria, prestação de serviço, aquisição de renda, seja qual for, todos aqueles fatos geradores que nós estudamos, surge então o fato gerador. O fato gerador, já sabemos, porque é condição necessária e suficiente, faz com que surja imediatamente a obrigação tributária e o crédito tributário é constituído pelo lançamento. O direito da Fazenda Pública a cobrar é constituído pelo lançamento. Muito bem. Uma vez constituído o nosso crédito tributário, nós já vimos que ele pode sofrer 6 hipóteses de suspensão, moderé, cocopá, moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais, o parcelamento, moderé, cocopá. 11 hipóteses de extinção, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, todas aquelas 11 que nós vimos, e 2 hipóteses de exclusão do crédito tributário. Muito bem. Tendo sido constituído lá atrás pelo lançamento e não tendo sido suspenso, extinto ou excluído, ele terá que ser inscrito em dívida ativa, através de um documento chamado TIDA, Termo de Inscrição em Dívida Ativa. É o TIDA. Certo? É o que a gente chama de TIDA, carinhosamente. TIDA. Esse documento é um documento interno. A Fazenda Pública, ela não depende de uma ação judicial para poder executar o contribuinte em débito para com ela. Porque existem 2 tipos de títulos executivos. De acordo com o CPC, o título executivo judicial. O título executivo judicial é aquele que depende de uma ação de cognição, de conhecimento, de discussão. E aí, dessa ação, verifica-se que o devedor realmente está em débito para com alguém, e esse credor, então, pode entrar com execução porque ele passou a ter um título executivo judicial, um título obtido em função de um processo judicial de cognição, de conhecimento, de discussão. Mas existem alguns títulos, chamados títulos executivos extrajudiciais, que não dependem de uma discussão judicial. Entre eles, o CPC cita a certidão de inscrição na dívida ativa, que é um documento que
se o contribuinte que foi inscrito em dívida ativa não pagar, vai ser emitida a CIDA, né, a certidão de inscrição em dívida ativa, também chamada CDA, a sigla não interessa, né? E aí sim nós vamos passar para a dívida ativa em fase de execução. Aí, minha gente, aí não tem conversa, o sujeito passivo vai ser notificado pelo juiz para pagar em 5 dias ou oferecer bens à penhora, e se oferecer bens à penhora, e se essa penhora for efetivada, ele vai poder oferecer embargos à execução, discussão da execução, que vai ser julgado pela primeira instância, ele pode recorrer para a segunda instância, etc., mas já na esfera judicial. A Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais, que obriga a União, Estado, Distrito Federal e Município, é uma lei de regência única. O processo administrativo, cada ente da federação tem o seu, muito semelhantes, mas cada um tem o seu. Agora, a execução fiscal não, é baseado numa lei de regência única, Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais, que obriga a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essa lei só traz essas duas possibilidades, uma vez tendo sido citado o devedor. Em 5 dias, ou ele paga ou oferece bens à penhora, e se for efetivada a penhora, ele vai poder oferecer embargos, discussão para a dívida ativa. Nós já sabemos que existe uma outra possibilidade, que é a questão da exceção de pré-executividade. Não tem arcabouço legal, é arcabouço jurisprudencial, mas é prevista nessa possibilidade dele discutir a dívida ativa, se não houver necessidade de fazer provas, como a gente já colocou, mesmo não estando na lei de execuções fiscais. Mas o fato é que o que nós vamos ver nesta parte agora da dívida ativa é exatamente o estudo da TIDA, da CIDA, do TIDA, né? O TIDA e a CIDA. O casalzinho, o termo de inscrição em dívida ativa e a certidão de inscrição em dívida ativa. Então, a certidão de inscrição é aquele título executivo extrajudicial, de acordo com o CPC, que vai anexada à petição inicial ao juiz, para que o juiz dê um despacho mandando citar o devedor para que ele pague ou ofereça bens à penhora em 5 dias. Alguns aspectos aqui que a gente já viu, mas é importante chamar a atenção, fazer esse link. Quando o crédito é inscrito em dívida ativa, surge a presunção de fraude do artigo 185 do CTN. Aquela presunção determina o artigo 185 que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de rendas ou bens ou seu início por crédito tributário inscrito em dívida ativa, por dívida tributária inscrita em dívida ativa, inscrito em dívida ativa. Então, neste momento da inscrição em dívida ativa, surge a presunção de fraude do artigo 185 do CTN, que nós já estudamos aqui, inclusive vimos que se ele reservar no parágrafo único do artigo 185, se ele reservar bens suficientes para quitar a dívida tributária, não surge a presunção. Mas uma vez surgindo a presunção, ela é absoluta, não pode ser derrubada, né? A presunção de fraude. A Fazenda Pública não precisa provocar o juiz, como os outros credores teriam que fazer, para que o juiz decrete fraude contra credores, ou seja, o sujeito passivo começa a vender tudo que tem para não deixar para os credores. Mas, no caso da Fazenda Pública, há a presunção de fraude quando inscrito em dívida ativa. Um outro aspecto importante, que nós já estudamos, que envolve esse quadrinho aqui, é o fato de que, quando é emitida a certidão em dívida ativa, anexada a petição inicial ao juiz, e quando o juiz der o despacho mandando citar o devedor em execução fiscal para que ele pague e ofereça bens à penhora em 5 dias, neste momento em que ele dá o despacho mandando citar o devedor, interrompe-se o prazo prescricional, nós já vimos isso, artigo 174, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, nesse quadrinho é bom a gente lembrar desses dois aspectos. A presunção de fraude contra a Fazenda Pública, que surge
bastando estar inscrita em dívida ativa, e o fato de que o despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal interrompe o prazo prescricional nos termos do artigo 174, parágrafo único do CTN. Muito bem. Então, agora, vamos estudar o TIDA, a CIDA, ver como é que essa história toda funciona, certo? Vamos lá. Artigo 201. Constitui dívida ativa tributária. Ô, Boba, mas existe dívida ativa não tributária? Existe. A Lei 6.830, nós vamos ver esse detalhe, a Lei 6.830 de 80. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.